Bom, quando falamos em força resultante, como vimos anteriormente, a gente usa o exemplo de uma força que uma pessoa A está puxando, aqui esse bloco, como se fosse um cabo de força, né? E uma pessoa B também puxando esse objeto com uma força FB para cá. E a gente viu que a força resultante é o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto, correto? Mas, David, quais são as forças que a gente usa dentro da física? A gente viu o conceito, mas que forças são essas? Igual aqui tem um outro exemplo, né? Imagina que um objeto e está sendo aplicado vários tipos de forças sobre ele, ok? Quais forças são essas que a gente vai estudar dentro da física? É isso que nós vamos ver agora. Bom, a primeira força que o livro ele traz aqui é o peso de um corpo. O peso de um corpo é a força da atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. O que acontece se eu pegar esse livro e soltá-lo? Ele vai para baixo. Por que ele vai para baixo? Porque há uma força que a Terra está exercendo sobre ele. Tudo que a gente solta, se eu pegar aqui meu casaco, né? Vou soltar ele aqui, ele vai para baixo. Porque há uma força que aponta em direção ao centro da Terra que faz ele ir para baixo. E também ocasionado pela gravidade, né, obviamente. Então, o peso de um corpo é a força da atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. Então, aqui você tem a Terra e tem vários objetos. E está vendo essa força sendo representada? Aqui tem um F3, aqui tem um F2 e F1. Essas forças a gente chama de força-peso. E só uma correção, não necessariamente precisa ser da Terra, tá? Por exemplo, se aqui fosse Marte, ou se fosse qualquer outro planeta, esses corpos também sentiriam a força-peso. Só que não seria da Terra, seria, por exemplo, de Marte, de Saturno, né, de Netuno, ok? Bom, e essa força, como é que calcula ela? Ela vai ser a massa do objeto vezes a gravidade. E só recapitulando, né, a gravidade vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a gravidade é a aceleração da gravidade. Se é aceleração, a gente viu anteriormente que a unidade é metros por segundo ao quadrado, lá na aula de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a fórmula é essa e o valor da gravidade é esse aqui no caso da Terra. Em diferentes lugares, na Lua, em Saturno, a gravidade muda, né? Mas na Terra é aproximadamente 10, né? É 9,8 mais os exercícios. Vamos ver que a gente usa aproximadamente 10, beleza? Bom, e ao lado, aqui na parte complementar, a gente tem a força da resistência do ar. Como assim, David? Quando uma pessoa pula de paraquedas, ou, por exemplo, quando se eu soltar esse livro aqui de cima, né? Ou o casaco aqui do ar, ele vai cair, como a gente viu por conta do peso, ok? Porém, além do peso, você concorda que aqui existem moléculas de ar? Essas moléculas de ar, elas vão estar exercendo também uma força sobre o objeto que está caindo. Se ele está caindo, a força de resistência do ar vai estar para cima verticalmente. Então, quando eu solto aqui esse meu casaco, você tem o peso apontando para o centro da Terra, e por conta de ter moléculas de ar aqui, essas partículas de ar, elas vão aplicar uma força sobre esse casaco apontado para cima, já que ele está caindo. Ok? E a fórmula é um K, que é uma constante, é um coeficiente que depende da forma do corpo, né? Tem aqui o desenho, ele soltando um papel, ele soltando aqui uma bolinha. O K é o coeficiente que depende da forma do corpo, se ele é um círculo ou se ele é um quadrado, da densidade do ar que está sobre ele e da maior área de uma seção do corpo perpendicular à direção do movimento. Como assim, David? Maior área. Você concorda que um papel esticado ele tem uma área maior do que se eu embolar o papel? A área aqui está menor e a área aqui é maior, apesar de ser o mesmo objeto. Então esse K ele depende disso. É uma constante. Normalmente ele fornece esse valor em questão. E V é a velocidade. Ou seja, o mais importante aqui é que a resistência do ar ela é proporcional ao quadrado da velocidade.
ok? Essa fórmula pode variar, dependendo aqui das condições, né, do problema. Às vezes tem fórmulas que é F igual a KV, sem esse quadrado, e tem fórmulas que já relacionam esse quadrado, mas a questão ela vai fornecer. Para você ter uma noção, resistência do ar, a gente normalmente despreza nos exercícios. A questão coloca assim no cabeçalho. Desconsiderando a resistência do ar, se ele falou isso, é porque você está desconsiderando que tem ar embaixo ali do objeto. Beleza? Então aqui a gente tem uma pessoa pulando de paraquedas, né? Bem interessante. Vamos lá. Nosso próximo tipo de força é a força elástica, ocasionada por uma mola. Nesse exemplo, em regime elástico, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que o provoca. Como assim, David? Vamos por partes. Aqui você tem uma mola que ela está em equilíbrio, né? Ela não está. O que é estar em equilíbrio? Ela não está alongada, como nesse caso aqui, e nem comprimida. No caso, ela tem esse tamanho, vou comprimir ela, diminuir o tamanho dela. Não, ela está no tamanho natural, ok? E ela tem um comprimento x0. Se eu alongar aqui essa mola, ou seja, aplicar uma força para baixo, a gente chama essa força de força elástica. Elástica, né? Uma molazinha, ela pode esticar ou ser comprimida. Então, aqui no caso, ele puxou para baixo, ou seja, o comprimento dela vai de x0 mais um ΔX. Então, o comprimento total dela vai ser a soma de x0 mais ΔX, ok? Então, essa força aqui que ele está aplicando na mola é uma força que a gente chama de força elástica. E aqui o conceito, né, como lemos, ela é proporcional, essa força aqui, ela é proporcional ao comprimento aqui da corda que ela sofreu, da mola que ela sofreu. Então, se eu aplicar uma força sobre uma mola, essa força que eu apliquei, ela é proporcional a esse alongamento aqui da mola que eu adicionei, né, ΔX. Então, a formulazinha a gente chama de lei de Hooke, né? Então, a força deformadora, né, ou força elástica, ela é K, uma constante da mola, constante de proporcionalidade, que depende do material, né, se essa mola aqui é feita de algum material, ok? Vezes a elongação dela, ou a elongação ou essa diminuição também, tá? Nesse caso aqui ele está puxando ela para baixo, mas poderia ser para cima. É o quanto que eu vario a mola da posição aqui inicial, beleza? Aqui mais um exemplozinho. Bom, um outro tipo de força que eu não encontrei aqui no livro, né, conceitualmente falando, é a força normal. David, como assim força normal? Cara, a força normal, ela é uma força de... Eu vou dar exemplos primeiramente, mas ela é uma força de contato, tá? Então, lembre-se disso. Ela é uma força... Falou em normal? Força normal? É uma força de contato. Como assim, David? Contato mesmo, de encostar. Estou encostando aqui, encostei aqui nesse papel. Então, ela é uma força de contato. Que faz, ou que faz o que é, né, na verdade, que é perpendicular à superfície. David, que palavra é essa, perpendicular? Perpendicular é 90 graus, ou seja, é uma força de contato, ok? Contato, a folha com a mesa, o livro com a mesa, força de contato, que ela é perpendicular, ou seja, faz 90 graus com a superfície. Então aqui, ó, 90 graus, ok? Você tem uma superfície assim, você tem algo assim, ó, aqui é 90 graus, lá da matemática. Show de bola? Ou seja, esse corretivo, ele está aqui na mesa. A mesa, ela está reta, né? Em relação aqui ao solo, ela está reta. E esse objeto, ele está literalmente fazendo 90 graus aqui com essa superfície. Ok? David, ou seja, a força normal, então, para onde que ela vai estar apontada, David? Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. Ela vai estar apontada, nesse caso, nesse exemplo, para cima. Normal. A gente viu que anteriormente
o peso, se ele estiver aqui na terra, né, o peso dela vai estar apontado para baixo, nem sempre, mas nesse caso aqui, como é uma superfície reta, o peso dela vai estar aplicado para baixo. A gente tem que analisar se é uma superfície plana ou se é uma superfície inclinada, mas lá na frente a gente vai ver mais isso. Vamos por partes, ok? Então a força normal nesse caso está sendo atuada para cima. É uma força de contato que a superfície, né, causa no objeto que é perpendicular à superfície. Show de bola? Tá, David, mas se ele não tivesse reto, se ele estivesse, por exemplo, inclinado, vamos supor que você está num morro, ok? Você está descendo aqui uma ladeira, né? Aonde que vai estar essa força normal? Ela vai estar para cima? Não. Pensa no seguinte, se reto ela tem uma força para cima, vamos subir esse plano aqui, ó. Se eu subir esse plano, a força normal também tem que subir, porque ela é 90 graus. Ou seja, se ela está reta aqui, né? Aí esse vetorzinho aqui ele vai subir, vai inclinar, né? Por causa desse plano aqui que subiu, um certo ângulo, né? A força normal agora vai estar para cá, ok? Porque eu vou virar aqui a folha para ficar mais claro. Pronto, agora ela está reta, né? Então a força normal vai estar para cima, beleza? Ou seja, ela é sempre perpendicular à superfície. Então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? E aqui também, ó, é porque está inclinado, mas é 90 graus com esse plano aqui que esse objeto está, né? Que essa pessoa está, beleza? E aqui agora nós temos a força de atrito. David, o que é uma força de atrito? A força de atrito é uma força que surge no sentido de se opor ao escorregamento ou à tendência de escorregamento. David, como assim? Vamos para o exemplo. Você tem uma caixa, ok? Essa caixa, ela está sobre uma superfície. É importante que tenha superfície também. É uma força meio que de contato. Não necessariamente contato direto, né? Mas enfim. Aí você vai aplicar uma força da esquerda para a direita. O bloco está em repouso, você vai aplicar uma força. Como se eu tivesse aqui esse corretivo que está em repouso, eu vou aplicar uma força. Quando eu aplico uma força sobre esse objeto, vai surgir aqui nessa superfície, né? Vai surgir aqui nessa superfície uma força que vai tender ao sentido oposto ao escorregamento. Então eu estou vindo para cá, né? Da direita para a esquerda. Então a força de atrito ela vai atuar no sentido da esquerda para a direita, ok? Ah, David, sempre é assim? Não. Sempre surge no sentido de se opor ao escorregamento ou à tendência de escorregamento. Não necessariamente se um objeto está indo para a esquerda, a força de atrito vai estar para a direita. A gente tem que analisar os casos, mas é tranquilo, ok? Nesse caso aqui, sim, a força está sendo aplicada da esquerda para a direita, logo o atrito ele vai se opor à tendência de escorregamento, né? Então ele vai estar apontando para a direita. Uma pessoa que, por exemplo, caminha. Isso aqui é interessante. Ao caminhar, o pé de uma pessoa empurra o chão para trás, né? Está empurrando aqui para trás. E este reage no pé da pessoa, ou seja, e o chão, né? Reage no pé da pessoa empurrando o para frente. Ou seja, quando eu estou caminhando, eu estou empurrando o chão para cá, para trás. Logo, a força de atrito ela está indo para frente. Entendeu? Tipo assim, mesmo a pessoa indo para frente, a força de atrito está para frente. Então tem que analisar os casos. Nem sempre eu indo para a esquerda, a força de atrito vai estar para a direita. Aí aqui tem uma ilustração, né? Eu estou aplicando uma força para cá, né? Empurrando o chão para trás e o chão vai me empurrar para frente. Então essa aqui seria a força de atrito. É só fazer um teste também, né? Caminhando, né? Ó, estou empurrando o chão para trás. A tendência de escorregamento meu é para trás, né? Então, se a tendência de escorregamento meu é para trás, a força de atrito ela vai estar para frente. Diferentemente desse bloco aqui que a gente viu, né? Que a força está indo para cá, né? Estou aplicando uma força, vou até indo na mesma direção do que eu desenho ali. Eu estou empurrando ele para cá, ou seja, ele está tendendo a escorregar para cá, né? Então, a força de atrito ela vai estar no sentido oposto, no sentido de se opor, né, como está escrito aqui, ao escorregamento, ou a tendência de escorregamento, né? Então tem que analisar esses pequenos casos, beleza? Em algumas questões, ele vai também, assim como a resistência do ar,
pedir para desprezar. Então, desprezando a força de resistência do ar e desprezando também o atrito entre o objeto e a superfície, né? Uma observação aqui interessante no texto é que ele fala que uma superfície qualquer, por mais bem polida, né, por mais bem lisa que seja, igual essa mesa aqui, né, que está até brilhando, sempre apresenta irregularidades, ou seja, saliências e reentrâncias, altos e baixos. Enfim, asperezas. Então aqui ele traz uma chapa de aço, que é bem lisa, né? Só que se você pegar uma lupa para analisar bem ela, você vai ver que ela tem uns declives, né? Então toda a superfície, por mais bem polida que seja, sempre apresenta essas irregularidades. Então quando o objeto ele passa por aqui, meio que essas forçazinhas elas vão tender ao sentido oposto de escorregamento. Perfeito? E também que a força são devidas, essas forças que sempre surgem no sentido de se opor ao escorregamento, à tendência de escorregamento, são devidas a interações de origem eletromagnética, ou seja, é uma interação eletromagnética, né? Átomos e tal, né? Isso aqui é muito interessante, entre os átomos da região de contato efetivo das duas superfícies. Ou seja, a força de atrito, isso aqui é só uma curiosidade, né? Ela tem origem eletromagnética. Então, o átomo dessas mesas vai interagir com o átomo desse livro. Interessante, né? O modelo mecânico de regularidades, entretanto... isso aqui é só um detalhe. Então, com isso, a gente viu aqui as principais forças. Eu vou fazer aqui um resumo, ok? Do que a gente viu, de todas as forças que a gente viu até aqui. E depois a gente parte para a terceira lei de Newton, beleza? E dentro da força de atrito, nós temos duas classificações. A gente tem o atrito estático e lá na frente a gente vai ver que temos o atrito dinâmico ou cinético. Qual a diferença das duas, David? Bom, o atrito estático é quando, por exemplo, eu estou tentando fazer aqui uma força sobre essa mesa, eu quero empurrar essa mesa, estou tentando aqui empurrar. A mesa não está se movendo, eu estou aplicando uma força, ela não está se movendo. Por que isso? Porque a superfície, ela está tendo uma força de atrito, né? Que não está deixando eu empurrar a mesa, né? E se ela está parada, né? É atrito estático, ok? Já o atrito cinético ou dinâmico, ele é quando eu faço aqui uma força sobre essa mesa e ela se move. Só que mesmo ela se movendo, ainda tem a força de atrito. Só que o atrito ele deixa de ser estático e passa a ser um atrito cinético. Então aqui até tem um exemplo, né? O cofre da figura inicialmente em repouso entrará em movimento se a força aplicada pela pessoa vencer a força de atrito de destaque. Então a pessoa, né, começa a se mover aqui um cofre, né, ou um armário também. Aí é basicamente o exemplo que eu dei, né? Só que com outras ilustrações. E bom, aproveitando que estamos falando ainda sobre esse tópico de força de atrito, como é que é a fórmula da força de atrito? A fórmula da força de atrito é o coeficiente de atrito, que pode ser ou cinético ou estático, vezes a força normal, ó a força normal aqui aparecendo, beleza? Bom, a gente tem aqui um gráfico que tem uma informação que ela é muito importante para a gente. Esse gráfico aqui, essa reta aqui, é quando eu estou tentando empurrar o objeto e não estou conseguindo. Se eu empurrar com tanta força, estou aumentando a força e consegui empurrar. Você concorda comigo que após eu conseguir movimentar um objeto, um armário, a geladeira, no início eu tenho que aplicar uma baita força. Aí depois que eu consigo movimentar, ele fica mais fácil de ser levado. Isso acontece muito quando a gente vai também empurrar um carro, né? O carro está ali parado, tem um problema ali no motor, em alguma coisa ali, a gente começa a tentar empurrar, e quando ele vai, fica um pouco mais fácil. É basicamente isso. Isso aqui, essa retona aqui é o atrito estático, né? Aí quando ele chega aqui, aqui cai. Ou seja, o coeficiente de atrito estático, ele nesse caso aqui, ele é menor do que o coeficiente de atrito cinético. Beleza? Essa informação aqui é muito importante. E a fórmula continua sendo essa aqui ainda. Bom, então aqui eu fiz um resumo das formulazinhas. Eu até recomendo copiar os vídeos que eu faço ali em relação ao livro, mas aqui tem um resumo geral das forças que vimos. Força-peso, né, relacionado aqui com
A força com que a Terra exerce sobre o subjeto aqui, força da gravidade, força atrativa, tudo bem? Força de resistência do ar, aí falamos aqui de força elástica, né, o comprimento da mola, constante elástica da mola. É uma força restauradora, ou seja, a força sempre atua no sentido oposto à deformação. Então, por exemplo, se eu estou puxando uma mola para a direita, né, ela tende, a força dela, a estar para a esquerda. Tudo bem? Se eu estou puxando a mola para a direita, a força elástica está para a esquerda. Show de bola? Temos aqui também a força de atrito. Aí vimos o atrito cinético e dinâmico. Força normal, força de contato entre duas superfícies, ela é perpendicular à superfície. E aqui temos uma que a gente não viu, né? Que é a força de tração. É a força exercida ao longo de um cabo, corda ou fio que puxa ou arrasta o objeto. Então a gente tem aqui um guindaste, né? A gente tem um fio aqui do guindaste e nessa pontinha aqui tem uma massa. Aí aqui, só como representação, né? A gente tem a força peso para baixo e a tração ela está apontada para cima, né? Por conta dessa força aqui exercida nesse cabo, nessa corda, né? Enfim. E note também que ela não tem uma fórmula, assim como a normal, né? Não tem uma fórmula para normal ou para atração. A normal ela só aparece na força de atrito. Tudo bem? Bom, e para finalizarmos essa unidade, partimos para os exercícios. Falaremos agora sobre a terceira lei de Newton, ou o famoso princípio da ação e reação. O que diz, David, essa terceira lei de Newton? A toda força de ação corresponde uma de reação. Vamos parar por aqui. Então, toda ação que eu estou causando aqui no objeto, você tem uma reação que o objeto está fazendo em mim. Então, se eu estou aplicando aqui uma força F sobre essa mesa, a mesa aplicará uma força F na minha mão, só que no sentido contrário. Se eu estou aplicando para cá, no sentido, né, para dentro, ela aplicará para fora. Tudo bem? Então, a toda força de ação corresponde a uma força de reação. De modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade. Então, se eu estou aplicando aqui, estou batendo com essa mesa com 50 newtons. A mesa bate em mim com 50 newtons, só que no sentido contrário. Então, isso aqui que significa a mesma intensidade. A mesma direção, só que em sentidos opostos, né? Bato para cá, a mesa bate no sentido oposto. Estando aplicadas em corpos diferentes, ou seja, não tem como eu mesmo... Isso aqui é importante. Então, aqui, por exemplo, ó, ao caminhar, uma pessoa age no chão, empurrando para trás, que a gente viu lá na força de atrito. Este, por sua vez, reage na pessoa, empurrando-a para frente. Este aqui, no caso, é o chão, né? Ou seja, a pessoa, ao caminhar, age no chão, empurrando para trás, e o chão aplica força na pessoa. Não é no mesmo corpo essa força aqui, tudo bem? Uma força é no chão, aplicada sobre o chão, causada por esse camarada aqui andando, e a outra é o chão, ocasionando essa força, que tem a mesma intensidade, só que sentidos contrários, sendo ocasionada aqui na pessoa. Tudo bem? Com isso a gente finaliza aqui a unidade 3. Vamos agora para os exercícios.